Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, entramos na terceira semana já quase concluindo da Quaresma. É importante cada vez mais nos dedicarmos a olharmos a nossa vida a partir da Sagrada Escritura. E hoje o Evangelho que se encontra em Lucas, no capítulo 11, nos leva a considerar qual é a nossa atitude diante de Jesus. Isto porque Jesus está expulsando um demônio que era mudo. Bom, e aqueles que falavam olhando isso, e muitos ficavam admiradas, mas algumas pessoas diziam, é por Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Como se a força de Jesus, que é a própria ação do Espírito de Deus, o próprio amor de Deus, fosse feito pela própria ação diabólica e destrutiva do mal. Como a inversão das coisas acontece de modo tão fácil no coração do homem por conveniência e interesse. Atribuem a Jesus o fato dele expulsar demônios pela força do próprio demônio, porque não querem expulsar os próprios demônios, permitir que Jesus expulse os demônios de suas vidas. Querem continuar vivendo sobre a escravidão do demônio, não aceitando o senhorio de Jesus, escravos e presos aos prazeres da terra. E não vivendo na terra, mas como cidadãos dos céus, aceitando a mensagem do amor e fazendo o bem, vivendo esta proximidade com Deus que nos ama e nos aguarda na sua casa celestial. Sim, é assim, nós temos um Deus muito amoroso, não um Deus cruel e vingativo, mas um Deus que nos ama, faz com que nós nos amemos a nós mesmos por meio do amor que Ele sente por nós, e não há como não ter, portanto, uma boa estima de si, se sabemos que Deus nos ama e nos amamos com este mesmo amor, mas também a partir deste mesmo amor com que Deus nos ama, amar as pessoas. Ainda outros que vão dizer que Ele deve fazer um sinal do céu para poderem acreditar, como se Jesus fosse um trapezista que tivesse que fazer números cada vez mais extraordinários para entreter a plateia. Ou como nós vemos tantos comediantes que vão perdendo a linha apenas para fazer o povo rir, não se importando com a qualidade de suas piadas, a qualidade das suas palestras, a qualidade das suas falas. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor já nos mostrou o caminho. Nós devemos nos perguntar, mas por que é tão difícil ao homem ouvir e pôr em prática a palavra de Jesus e seguir o caminho que Jesus me propõe, aceitar Jesus como o único Senhor da minha vida, que me liberta dos meus vícios, eu cativeiro, prisioneiro, escravo do meu pecado? Por que é tão difícil? A primeira leitura vai nos dizer que se encontra em Jeremias, o Senhor mesmo vai nos dizer, por meio da boca do profeta, que Ele enviou profetas e servos para anunciar a verdade, mas o povo se obstina a não ouvir, não escutar, não aceitar a correção e assim não responder de modo positivo o convite à conversão, à mudança de vida, não querem mudar de vida, não aceitam, portanto, este chamado de uma vida nova. Sim, é a vida nova que o Senhor tem para todos nós. A vida que o Senhor tem para mim e para você, porque tão facilmente, eu posso dizer, ficamos tão presos, tão fechados a ponto de não escutar, rejeitar, até mesmo brincar com aquilo que Jesus faz. Não olhar com amor o bem que a igreja inclusive faz, e as pessoas da igreja também o fazem, sempre duvidando, sempre questionando, sempre maliciando. Jeremias também nos dá essa resposta. Assim diz o Senhor, eles não prestam atenção e não respondem devido às más inclinações do seu coração. Não apenas as inclinações, mas a permanecer no erro, porque diz assim então o profeta, obstinaram-se no erro, preferem seguir os maus impulsos. Como ouvimos em um domingo, Filipenses capítulo 3,
Nos dizia então São Paulo, são inimigos da cruz. Não aceita o sofrimento como caminho de salvação, superação desta vida em vista da nossa caminhada, vivendo a palavra de Deus, aceitando a perseguição por sermos cristãos católicos, temos valores, mandamentos, obrigações e muita alegria certamente, porque caminhamos rumo ao céu. Um céu que já acontece agora, quando praticamos a oração, o jejum e a esmola, e não apenas no tempo da Quaresma. Queridos irmãos, estejamos atentos, irmãs, para não ficarmos obstinados nos nossos erros, seguindo as inclinações do nosso coração e não colocando em prática em nossas vidas verdadeiramente as renúncias que exigem as palavras de Jesus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.